Olá, tudo bem? O especial Mulheres destaca a história da primeira mulher a comandar a Câmara Municipal de São José dos Campos, a nordestina Lindonice de Brito. Conhecida por sua personalidade forte, Lindonice foi eleita vereadora por 2 mandatos, mas chegar até a presidência da casa há 20 anos atrás, em um cenário repleto por homens, não foi tarefa fácil. Acompanhe os principais trechos dessa entrevista. Inicialmente eu fui professora em Recife, depois casei com um militar e que motivou a minha vinda para São José dos Campos, isso nos idos de 1971. E fui trabalhar no CTA, no INPE e no CTA. E tive uma formação assim muito militar, porque eu passei toda a minha vida, até a minha aposentadoria, como funcionária pública federal e sempre na assessoria, ou assistente jurídico, ou desenvolvendo cargos, ocupando cargos importantes no CTA, sempre junto aos brigadeiros, aos diretores, e isso contribuiu fortemente para que eu tivesse uma formação acadêmica rígida, profunda, porque o CTA investiu em mim em 1974. Eu fiz uma pós-graduação na Getúlio Vargas, em administração de empresas. Então, desde cedo fui para o México fazer curso de aperfeiçoamento e pós-graduação em Direito do Trabalho com bolsa de estudos. Então, desde sempre, com 20 e poucos anos, eu já estava aí à frente de cargos. Em 1980, eu fui chefe geral do INSS no Vale do Paraíba, a convite do então deputado federal José de Castro Coimbra. O Dr. Coimbra era meu médico e também deputado federal. Então, com esse trabalho que eu fiz à frente do IAPAS, o então e NPS e INAMPES, eu vi uma oportunidade de ficar à frente de uma comunidade pobre e desburocratizar, atender o pobre na minha sala. Então, aquilo era um arrepio para os funcionários e eu tinha que ficar à frente determinando, eu quero o pobre atendido aqui na minha sala, conversando comigo e tomando café como se eu estivesse dando um café para qualquer pessoa importante. Eu não via desigualdade e isso me popularizou. E o Dr. Coimbra viu depois a oportunidade de me colocar no PFL como candidata a vereadora. A doutora Lindonice foi, por indicação minha, uma indicação muito feliz, agente do INAMPES em São José dos Campos. E é um cargo difícil. Ela se saiu tão bem que quando ficou próximo das eleições, eu insinuei a ela que eu gostaria que ela disputasse para vereadora, até porque o cargo de agente era um cargo de confiança. Com a minha saída da política, ela poderia ser substituída por outra pessoa. Eu nunca fui uma vocacionada política, até porque no Ministério da Aeronáutica, no CTA, não se falava em política. Eles vinham de um período rígido de Brasil e política ainda era uma coisa difícil de você discutir no CTA. Mas eu chorei de lágrimas inicialmente, porque eu não tinha como dizer para ele não. E, por outro lado, eu, Lindonice, não queria ser candidata a vereadora, porque eu não tinha o traquejo político, a vontade política e nem nenhuma motivação. E no início ela resistiu um bocadinho, mas eu era amigo da família, amigo do esposo dela de então, e insisti bastante para que ela aceitasse. Ela pôs uma condição: mas o senhor vai me ajudar? Falei, vou te ajudar, e cumpri com a minha palavra. Mas ele insistiu e eu acabei fazendo campanha com papelzinho, sabe? Escrevia meu nome e colocava assim a figura da mulher como sendo muito importante na minha campanha, e a gente fez uma campanha assim sui generis, uma campanha surreal, onde não se tinha dinheiro, onde se discutia o que eu poderia fazer se eleita fosse. Ajudei alguns candidatos a vereador durante a minha vida. E me orgulho muito de ter tido a iniciativa de convidar a doutora Lindonice para ser candidata, de ter dado uma pequena contribuição para que ela se elegesse,
porque eu tenho certeza que ela foi importante nesta Câmara de Vereadores, inclusive os próprios pares reconheceram isto, elegendo-a durante um ano como presidente da casa. Eu fui eleita muito bem, foi uma renovação na Câmara que não havia há 20 anos, eu tenho isso inclusive no jornal, com os vereadores que foram eleitos, e houve assim uma lavada geral na Câmara e eu fui a quinta dos 21 mais votada, foi uma surpresa e até para mim... Foi algo bastante novo, né, no processo político da nossa cidade. Uma cidade que, embora desenvolvida, muito tradicionalista, né? E uma cidade do interior, embora sejamos pujantes, a gente tem que entender que somos uma cidade do interior, que ainda traz aquele ranço, né, do passado, de que o homem que está à frente das coisas. E a Lindonice, ela, pouco tempo, né, ela deu uma demonstração, primeiro de capacidade, de uma grande gestora, né? Exercitou um papel na Câmara de São José dos Campos marcante, né? Bom, foi uma grande revolução. Então nós tínhamos, ao mesmo tempo que a gente tinha uma relação de respeito uma com a outra, partidariamente nós tínhamos uma relação de oposição, porque ela não era do meu partido, não dava sustentação ao partido, ao meu mandato. Mas como presidente da Câmara, ela fazia o papel dela. Mas quando eu cheguei na Câmara, eu não sabia falar, porque os microfones para você falar às terças-feiras, ocupar a tribuna, e era muito difícil, porque eu tinha dificuldade do sotaque pernambucana, quando eu abria a boca todo mundo ficava olhando, tinha aquela coisa de mulher, tinha falar em rádio, era tudo muito difícil. Aí o que foi que eu fiz? Como eu sempre tive uma formação de organização e métodos, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um curso de oratória, e aí gostei da política e realmente fui vereadora e foi uma fase muito importante na minha vida. Eram grandes desafios. Naquela época o prefeito era o Joaquim Bevilacqua, uma Câmara com médicos, o Itamacópio era médico, uma Câmara com o então, hoje prefeito, que era o Carlinhos, hoje presidente, que é a Amélia Naomi, o João Bosco, uma pleia de pessoas diferenciadas. Então era uma Câmara mesclada naturalmente com o voto popular e a cara do povo, mas uma Câmara muito intelectualizada politicamente e uma cidade carecendo exatamente dessa fotografia e dessa Câmara. Então nós tínhamos grandes discussões, o Pedro Bala e tudo mais, o PT parava as sessões de câmaras e a gente saía daqui às vezes 5 horas da manhã. Então eram discussões acirradas. Se discutia a Constituição Municipal, se discutia efetivamente projetos de urbanização, que era o plano de reurbanização da cidade, se discutia questões muito vinculadas proximamente ao Executivo. E na minha época também se costumava falar que o vereador é tão somente um despachante do povo, que ele é só um elo para colocar nome de rua, para ir para uma série de coisas que são pejorativas, mas não é. A experiência que eu tive política era de uma cidade com grande perfil tecnológico, uma cidade que tem INPE, que tem ITA, que a Dutra corta um polo industrial muito grande e que havia necessidade de uma representatividade, realmente grandes movimentos populares, de porta de fábrica, de manifestações, mas manifestações sérias, onde se discutia salários, onde se discutia o desemprego em massa da Embraer e de outras fábricas, e tudo era discutido com os vereadores e canalizado para o Executivo, assim, com o povo junto e se discutindo com sobriedade e com responsabilidade. A gente teve naquele período
a privatização da Embraer. Nós fizemos um movimento suprapartidário interessante que chama Levanta Voo São José, que foi para discutir bastante a questão da Embraer. Foi feito aqui na praça pública, a Câmara fez audiências públicas, fez um debate bastante grande, e nas fábricas eu tive uma atuação bastante grande, né? Aquele período todo os trabalhadores tinham muita organização para a luta pelos direitos dos trabalhadores, pela não demissão, contra fechamento de fábrica. Então acho que esse marco foi um marco importante do movimento sindical. E a gente tinha um PT naquela época muito forte, um PT que realmente, a vereadora Amélia, ela estava à frente de todos os movimentos, na porta de fábrica de madrugada, representando realmente essa população operária, essa população mais carente, e trazendo essas propostas e brigando como se você tivesse realmente num cenário lá dentro de Roma, discutindo e trazendo isso na briga. Mas a proposta principal era o povo. A relação do legislativo com o executivo, vamos começar, ela tinha que ser pontuada primeiro pelo legislativo, porque o legislativo tinha que ser forte e sério para que o executivo o respeitasse. Então, se chegava no executivo não para se pedir emprego, se chegava no executivo com propostas para discussão conjuntas. Quase que todos os projetos que a gente mandava era respeitado, era aprovado, porque a gente vinha, conversava, mostrava o que representava para a cidade, né? Desde a contratação de mais funcionários para a SSM, até a renda mínima que era distribuída para as famílias pobres, a instalação do Estatuto da Criança, né, com a ampliação do Fundais. Então a gente acaba, por conta dessa dificuldade de eu ter poucos apoios, poucos vereadores de apoio ao mandato, né, a gente acabava tendo que dialogar muito com os vereadores. Então a gente com frequência vinha conversar com eles, apresentar os projetos, defender os projetos, e que eram interesse da cidade, não era interesse da prefeita ou de um ou outro vereador. Então era uma relação de oposição, mas de muito diálogo ao mesmo tempo. E esse povo, eu acho que é bem oportuno nesse momento se dizer, esse povo vinha de forma organizada, eles ocupavam suas cadeiras na Câmara Municipal, gritavam, faziam todos os seus apelos com muita emoção, mas havia uma organização, não havia manifestação com bandidos, como a gente vê hoje, os jovens sendo pagos, o Rio de Janeiro, São Paulo sendo acabado por uma pleiade de gente matando jornalista e querendo botar para fora o seu instinto assassino, o seu instinto bandido, o seu instinto marginal. Naquela época, não. Naquela época, a comunidade operária, ela vinha, mas vinha regiamente com segurança e sabendo o que é que estava pleiteando. Então, eu acho que fica esse exemplo para qualquer jovem ou qualquer pessoa que nesse momento vai ter a oportunidade de me ouvir, que é um não muito grande para o que a gente está vendo de falta de cidadania, de falta de respeito, principalmente com a figura do próprio homem e do patrimônio humano, patrimônio público. Essa relação hoje está muito promíscua, porque está se levando muito para a população o que a gente tem de representatividade corrupta. Então, a gente está vendo assim, os processos do Poder Judiciário, um desrespeito grande de político com o Judiciário. Então, isso está gerando na população, certamente, uma manifestação, vou para a rua, porque o mundo todo vai para a rua. E o Brasil era pacífico. Até então, o que a gente conhecia era o Brasil vindo postular, mas sempre pacífico. Hoje, a gente vê o exemplo andar pelo mundo inteiro e no Brasil vindo isso de forma deseducada. Então, não estou vendo assim, a parceria, a integração, porque o povo está indo para Brasília, a presidente não pode andar na rua em determinados lugares, o governador se quebra ovo na cara, então está havendo um desrespeito, é um momento de reflexão política
porque o povo está indo para manifestar e colocar assim, raiva, não é reivindicação.